Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Trazei um pouquinho que eu tava tentando fazer um negócio com a Angélica, mas não deu certo. A gente tava inventando um negócio aqui, mas não deu certo. Depois a gente tenta, Angélica, no final, se dá certo. A gente tava tentando pôr um negócio no Facebook também, mas não deu. Bom, deixa eu botar a Angélica aqui. Angélica, agora foi. Hoje a nossa live é sobre nutrição, sobre alimentação no paciente oncológico. Esperar a Angélica entrar. Pronto, Oi, entrou. tá aparecendo aí? Tá, agora tá. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia? Vou arrumar o meu celular aqui. Então, tá bom. Melhor pra gente. Dá pra ver aí? Tá. Legal. Tá bom. Estamos de uniforme. Então. E a gente nem combinou, viu? Não combinamos. Sim, Bom, Dream Team. Conectado. hoje nós vamos falar de alimentação no paciente oncológico. Na Legal. verdade, eu acho que alguns assuntos a gente vai ter que falar várias vezes, tipo, todo mês ou cada não sei quanto tempo, que são a Sim, questão do exercício e a questão da alimentação, né? Porque exato. são os focos do nosso trabalho. Então, acho que de tempos em tempos a gente vai ter que falar sobre isso, porque sempre tem coisa para falar, né? E sempre tem dúvidas que trazem até nós, né? Mas o mais importante, e que a gente já falou, e a gente estava até conversando isso antes, é que a gente fala aqui, a gente dá dicas, a gente dá sugestões, mas que nada do que a gente fala aqui substitui ser avaliado por uma nutricionista, por uma Sim. nutróloga, enfim, seja o profissional que você escolher da nutrição, né? Uhum. O que a gente está dando aqui são orientações e dicas até nesse momento, acho que é interessante, né? Porque a gente está vivendo um momento diferente e assim algumas coisas que podem de repente dar um norte para quem não tem esse acesso nesse momento, mas que nada substitui um bate-papo, uma avaliação nutricional, Sim, tá? sem dúvida. Ótimo. E uma outra coisa que eu Legal. quero falar, que é uma pergunta que me trouxeram essa semana, é que assim, a gente tem o acompanhamento, vamos ter, né, o acompanhamento de nutrição oncológica na Mapletree, Sim. e, mas a gente não tem, e não é o nosso objetivo, que o paciente faça só o acompanhamento nutricional. Porque a gente quer que os pacientes façam uma mudança de hábitos, né? É, mudança de estilo de Uma vida, né, mudança de mesmo? estilo de vida. Então, se o paciente quiser uma orientação nutricional, uma sugestão de uma orientação nutricional, enfim, a gente tem profissionais para indicá-lo, né, gabaritados para isso. Mas o programa que a Mapletree tem desenvolvido, né, a filosofia de trabalho, é que o paciente precisa ter uma mudança de hábitos. E isso não é só comer diferente, né? Isso é comer diferente, isso é fazer exercício, isso é pensar diferente, é ter um conjunto de coisas, né? Então, por isso que quem quiser só passar na nutricionista, não dá para fazer parte da Mapletree, tá? Então, a gente precisa que o paciente tenha uma aderência também à atividade física, também aos grupos que a gente vai ter uma vez por mês com atividades variadas. Então, a gente precisa que o paciente tenha uma aderência a tudo, né? Uma coisa só não existe, não tem uma coisa desconectada, é tudo junto. É, você sabe que uma das coisas que mais me alegra em fazer parte do time da Maple Tree é exatamente esse olhar multidisciplinar para o paciente oncológico. É um privilégio ter acesso a vários profissionais dentro de uma instituição hoje. A gente sabe o quanto é difícil encontrar, Sim. principalmente para quem depende do sistema público de saúde, né? Uhum, Então, não faz sentido fazer o tratamento quebrado, né? A uhum, gente é um todo,
a gente pensa, a gente come, assim, a gente se movimenta. Sim, E tudo isso, toda essa conexão é importante para o sucesso do tratamento, né? A gente vai discutir ao sim. longo da nossa conversa que a alimentação é comportamento, a alimentação é sentimento, a alimentação é movimento. Então, a gente Uhum, faz parte do todo de uma equipe. sim. E é muito legal que quem chega entenda isso e usufrua do benefício Uhum, sim. da nossa proposta. É, na verdade, é o que você falou mesmo, é usufruir, né? Porque é uma coisa bem diferenciada mesmo. Exatamente. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o ideal é que todo mundo que está fazendo tratamento com câncer recebeu um diagnóstico de câncer, se não faz um acompanhamento nutricional que fosse referenciado para uma nutricionista, enfim, para um profissional de nutrição. Sim. Principalmente para quem vai fazer um tratamento de quimioterapia. O que seria ideal da gente fazer um planejamento para eu ter uma boa alimentação durante a quimio e depois da quimio? Principalmente pensando nos efeitos colaterais, né, naquele mal-estar que os pacientes referem. O que eu posso orientar as minhas pacientes de planejamento? O que você sugere? Tá, vamos lá. Quando a gente pensa no paciente que vai entrar em quimioterapia, nem todo protocolo vai gerar náusea, vai gerar falta de apetite ou mal-estar de uma forma geral, mas a grande maioria acaba sendo afetado por esses sintomas. Antes desses sintomas, a gente tem a questão também da imunidade. Então, quando a gente vai pensar num tratamento quimioterápico, a primeira coisa que eu, Angélica, monto com os meus pacientes vamos falar de higiene alimentar. Higienizar esses alimentos, conservar esses alimentos da forma adequada, vai garantir que a gente tenha uma menor proliferação bacteriana, então menos bactérias vão entrar naquele alimento, e isso vai fazer com que as chances desse paciente sofrer de alguma complicação alimentar, uma virose que seja, algum mal-estar já vai diminuir bastante. Logo em seguida disso, eu gosto que a gente faça um planejamento. Então, se a gente consegue, não precisa necessariamente estar com um nutricionista, mas se você consegue sentar com alguém da sua família e elaborar um cardápio que seja bacana para todo mundo, dentro da realidade de cada um, a gente também consegue diminuir o tempo de preparo, porque muitas vezes o que acontece? Esses alimentos, esses pacientes que estão em quimioterapia, que são mais nauseados, eles não toleram muito cheiro que fica na Uhum, casa sim. durante esse preparo. Então, é muito legal organizar-se para quê? Para que eu possa preparar o meu alimento. Alguém, se eu tiver um suporte, um familiar, um amigo, alguém que possa me ajudar, no momento em que o paciente não está em casa. Para quando ele chegar, não ter mais esse cheiro incomodando e já aumentando a chance dele passar mal. Então, organização é a palavra de chave para o paciente que vai entrar em quimioterapia. Higiene, conservação e organização dessa alimentação. Agora, estratégias que a gente pode utilizar, por exemplo, para o paciente que está mais nauseado, que tem falta de paladar, que é muito comum, o que a gente costuma indicar? Evitar de consumir muitos líquidos meia hora, 40 minutos antes das refeições, meia hora, 40 minutos após as refeições ou até um pouco mais para aqueles que já têm uma doença pré-existente, por exemplo, um refluxo ou uma má digestão. Pacientes que toleram bem os alimentos mais gelados, fazer um gelinho de fruta antes, um sorvetinho de fruta. Para quem gosta de gengibre, usar o gengibre também nesses gelinhos. É importantíssimo dizer que quem faz tratamento com oxaliplatina não pode congelados por conta daquela sensação de choque que dá na boca quando faz o uso. Então, para esses alimentos, para esses pacientes, a gente tem que buscar outra estratégia, né? Que mais? Preparar os alimentos de uma forma geral para facilitar e eu não ter que ficar cozinhando todos os dias se eu não tenho ajuda, também para evitar, porque o paciente fica fadigado. Então, Sim. muitas vezes, chega exausto, chega também nauseado, e aí é mais um motivo para não alimentar-se. Então, de uma forma mais simples, para que vocês não precisem, para quem não conta com o nutricionista diretamente, né? Eu acredito que essas três pontes são bastante importantes para evitar aí
todo esse mal-estar que muitas vezes é difícil de driblar. Eu Aham, sei, mesmo sim. com todas essas estratégias, muitas vezes a gente ainda tem problema, Aham. mas a gente tem que tentar. É. A palavra de ordem é tentar. Uma coisa que elas perguntam muito, as minhas pacientes perguntam muito, e até talvez por uma questão de moda, é se precisa ser tudo orgânico. Ah, tá. Olha só. Lindo seria se tudo fosse orgânico, né? Seria Se maravilhoso. fosse tudo do quintal. Exatamente. Se eu morasse num espaço que tivesse para fazer horta, se eu tivesse minha vaca lá para tirar Ah, eu leite, não, porque seria eu não tenho dom maravilhoso. para horta. Então, Eu não tenho se eu dom para tivesse. horta. Eu ia buscar na É, sua horta. pois é que assim, eu também não tenho muito dom, entendeu? Eu tenho que terceirizar o trabalho, mas eu adoraria ter, porque eu vou tentar, né? Mas seria lindo se a gente tivesse ao alcance o tempo todo os alimentos orgânicos, né? É Aham, indiscutível a qualidade deles, a quantidade de nutrientes que eles oferecem para a gente, a ausência de fertilizantes, dos agrotóxicos, né? Por isso de dar o nome orgânico. Então, seria maravilhoso. Agora, a gente sabe que não é a realidade da maior parte das pessoas. E não é por isso que nós vamos deixar de consumir um alimento de verdade, né? Eu acredito que mais vale uma salada feita por folhas que não são orgânicas do que um fast food no meio do caminho. uhum, com certeza. Então, pesando aí custo-benefício, ainda vale a pena consumir os alimentos que não são orgânicos quando eu não tenho condições ou não tenho acesso aos Uhum, orgânicos, porque infelizmente, mesmo com toda a agricultura familiar, com o apoio ao pessoal rural, isso vem barateando ao longo dos anos, já é aham. realidade. A gente tem um fornecedor que eu gosto muito, esses dias ele colocou promoção de alface, um alface que parecia um buquê, coisa mais linda, por R$ 1,99. Uhum. E às vezes no mercado tá o mesmo preço, É, né? Mas ainda assim não é a realidade de todo mundo. é. Então, se você puder consumir orgânico, maravilha. Se Uhum. você não puder, não fique preocupado com isso. Coma bem de forma saudável. É, a comida é a melhor forma, né, de... É a melhor estratégia. É, uma outra coisa até a gente comentou aqui quando eu tive a live com a Tati, com a doutora Tati Abrão, Sim, e eles perguntam, eu vou repassar para você, que eu sei que você vai falar a mesma coisa que ela. tá, Se eles precisam usar suplementos tá. alimentares e polivitamínico, isso, isso eu acho que para todo mundo, não só para o paciente oncológico, né? Sim, Polivitamínico, vitaminas, essas coisas, se eles precisam e se pode usar à vontade. sim. Bom, numa alimentação convencional, uma pessoa que não tem uma doença crônica, que não faz um tratamento tão agressivo, como muitas vezes é o paciente oncológico, eu diria que se a gente só vai suplementar este paciente quando a comida não der conta do recado. O uso de suplementação no paciente oncológico é muitas vezes corriqueiro, é frequente, porque a gente não consegue atender a demanda por conta de todos os efeitos colaterais que o tratamento faz. Mas se eu não tiver uma boa alimentação de base, a suplementação vira perfumaria, né? Então, assim, a base sempre vai ser uma alimentação dentro do possível equilibrada. Por isso que uma pessoa que não está em tratamento oncológico, dificilmente, ou não tem alguma outra doença crônica, vamos dizer assim, ela não vai precisar, muito dificilmente ela vai precisar do uso de suplementação. Consertar a alimentação já vai ajudar bastante. Agora, para o paciente oncológico, quando a gente precisa usar esse suplemento, a gente não pode esquecer que a alimentação tem que ser incentivada. Até porque o uso indiscriminado de polivitamínicos e alguns outros tipos de suplemento pode gerar o que a gente chama de interação fármaco-nutriente e aumentar, por exemplo, as chances de toxicidade. A desnutrição piora muito o quadro de toxicidade do paciente oncológico, a sarcopenia, Sim. a caquexia, mas o excesso desses nutrientes também pode acabar contribuindo de forma super negativa. Eu acho que as pessoas precisam começar a olhar com um pouco mais de cuidado para isso, né? A gente Eu comentou vejo. da outra vez que é muito comum a gente ver pacientes com tumores gástricos, com tumores de cabeça e pescoço, usando suplementação.
porque são tumores Sim, que tendem, que o paciente tende a fazer um grau de desnutrição mais acentuado. Então, é mais exato. comum você precisar fazer alguma coisa de suplementação neste grupo de pacientes. Pacientes idosos, Né? Oi? pacientes idosos também é bem comum Isso, por conta isso, da sarcopenia. isso. Mas que não era uma rotina, por exemplo, em mulheres com câncer de mama. A gente Não. precisar fazer uma suplementação, né? Na rotina, uma coisa habitual. Isso não era o Exato. comum, tá? Então, foi o que a gente falou também, foi o que a Tati falou. E a gente não usar isso sem uma orientação também, claro, né? Sem uma suplementação, sem uma recomendação na suplementação e sem uma alimentação adequada também, porque senão não adianta nada, né? Não, não adianta. E a gente precisa falar, Alice, que os suplementos não são baratos, né? Então, assim, muitas vezes é bem caro, por sinal, né? É, As pessoas gostam de fazer essa automedicação, autossuplementação, mas a gente sabe que o tratamento oncológico muitas vezes é um tratamento oneroso, caro, e o uso da suplementação também vai depender das condições financeiras daquele paciente. é, Muitas vezes a gente vai ter que fazer estratégias nutricionais ali e investir em alimentação mesmo dentro do possível para poder suprir a necessidade, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? O sim, instrumento de trabalho do nutricionista é a comida. E quando exato. a gente deixa de lado a comida de verdade, a gente está perdendo a essência do nosso trabalho. Uma coisa que eu acho que é perigosa da suplementação, você me corrija se eu estiver errada, é que às vezes você pode, dependendo do que você inventa de usar, de forma inadvertida e sem orientação, você pode ter alguma coisa aí de fitoterápico no meio da história, Sim, né? E isso pode interferir com a droga quimioterápica que você usa. A gente tem muita coisa de fitoterapia que a gente desconhece a interação disso com o quimioterápico. Então, a gente não sabe o que isso vai fazer, a gente não sabe o que isso vai causar. A gente pode saber os efeitos disso isoladamente, né? Mas a gente não conhece exatamente as interações, né? Então, eu posso te é. falar que X suplemento não faz mal, mas X suplemento com tal droga quimioterápica, será que não faz mal? Né? Então, às vezes, essas coisas não são conhecidas e podem trazer um prejuízo. Né? Então, às vezes, o paciente está tomando e nem conta para o oncologista que está tomando, porque achar é só um suplemento, é só uma vitamina, não vai me fazer mal. Né? Então, Muitas vezes ele já usava antes do diagnóstico, antes do tratamento, e nem é por mal que ele não conta, ele esquece é, porque ele acredita que é. tudo Acha que não bem é e vai nada. embora, né? Acha que não é nada. Nada, exatamente. É muito importante isso que você falou, porque assim, a fitoterapia, ela é uma área da nutrição que para a gente poder prescrever fitoterápico, a gente precisa de uma especialização. Tamanha é a complexidade Sim, é das super ervas, né? difícil lidar Muitas com vezes a gente pensa, fitoterápico. super. Muitas vezes você pensa assim, eu só vou tomar um chazinho. Mas depende da quantidade de erva que você coloca naquele chá. Se naquele momento você consumiu aquele chá com alguma medicação, se você tem alguma doença pré-existente, tudo isso pode gerar algum efeito colateral aí bem grave. Sim, A sim. toxicidade acontece, né? É o que eu estava falando, a interação droga-nutriente e nutriente-nutriente também, fitoterápico e o medicamento, isso pode acontecer e acontece muito, viu? Muito. É É, muito comum. deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vamos lá. A gente está numa fase aí que os pacientes oncológicos, claro que está todo mundo preocupado, mas eu acho que para quem está em tratamento oncológico tem uma preocupação ainda maior com a questão da imunidade. Ah, legal. A gente já a gente fez um vídeo, né, que ficou ótimo, Sim. tá no nosso canal do YouTube. Quem quiser ver, a Angélica fez um vídeo bastante detalhado falando de algumas coisas da alimentação em relação à imunidade, por conta dessa questão da pandemia mesmo, né? Sim. Mas o que eu quero que você fale, né? Até porque me pediram para você falar isso quando a gente fizesse a live. Claro. Toda vez que a gente tem alguma situação mais desafiadora, aparece um milagreiro, Sempre. né?
Sempre tem uma fórmula milagrosa que resolve todos os problemas do universo em 5 dias, né? Então, sei E lá não é o quantos dias, apocalipse. né? Sei lá quantos dias. E existe os Sim. benditos dos shots. Tá, Shot disso, shot daquilo, shot daquilo outro. E eu tenho uma paciente, eu não vou, claro, citar o nome, que ela tomou um shot de um famoso do Instagram e ela teve uma queda da imunidade absurda, absurda, né? Enfim, agora ela está bem, graças a Deus, está se recuperando, mas é uma paciente em tratamento oncológico, né? tá, Então, assim, a gente até dá algumas orientações, algumas dicas. Olha, isso é bom para a imunidade, grão de bico é bom para a imunidade. Entendeu? Aquelas coisinhas que a gente sabe que na alimentação podem ajudar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse perigo, né, que a gente vê dessas receitas milagrosas de imunidade para quem está numa situação delicada da oncologia. tá, tá, vamos lá. Eu Você sei que eu sabe te botei no que fogo, mas. adoro, vamos lá, adoro, adoro. E é muito legal falar, por quê? Eu entrei para a área da oncologia, eu costumo dizer que a gente não escolhe a oncologia, né? A oncologia que escolhe a gente. E eu fui estudar oncologia porque o meu sogro passou por um tratamento oncológico, um diagnóstico de um câncer super agressivo de bexiga. E quando eu fui buscar informações, eu fiquei um pouco preocupada com o que eu achei e com profissionais que se diziam especialistas em tratamento oncológico, mas que eu ainda não tendo tanta experiência na área, fiquei um pouco desconfiada. E a primeira coisa que eu tenho para falar a respeito disso que você me perguntou, que você me colocou, é: busquem profissionais que sejam aptos a tratar oncologia. Esse é o X da questão, já começa por aí. Porque muitas pessoas dizem que tratam tudo, Uhum, mas o paciente oncológico, ele é um paciente que requer um olhar diferenciado. É um paciente que precisa de cuidados, justamente pelo que a gente já está falando lá no começo da nossa live. E quando você olha na internet e você vê pessoas falando de shots, de suplementos, de dietas, de estratégias alimentares, etc, etc, você tem que entender que ele, teoricamente, está falando para um público livre de uhum, doença. E o público livre de doença pode até ter um mal-estar com aquilo que ele está sugerindo, mas talvez não seja tão grave como o caso dessa sua uhum. paciente. O que eu vi muito nesse período de Covid foi a respeito da glutamina. Muitas pessoas falaram sobre o uso da glutamina para aumento de imunidade. Água com limão, glutamina e gratidão. Aquele Exatamente, famoso coleguinha. o colega. E assim, e a glutamina para o paciente oncológico, embora a gente tenha estudos que vão divergir entre si, Sim. ainda nós não temos um consenso seguro para dizer use glutamina durante o tratamento oncológico, né? A gente tem que avaliar muito bem o risco e o benefício desse paciente, a gente tem que olhar o manejo dessa glutamina junto com o oncologista. E uma pessoa que não tem conhecimento, que não entende o quanto a glutamina pode jogar contra, por exemplo, no tratamento quimioterápico, ouve o cara falar que glutamina, água com limão e gratidão resolve a vida, ela compra um pote e começa a tomar. E isso é muito perigoso, A Gabi né? que Então, gosta assim, dele. A Gabi adora ele. imagina, deve ser coleguinha. E aí, no meio disso tudo, a gente pode ter muito mais complicação do que benefício. Uhum, Então, mais uma vez, qualquer pessoa que esteja passando por um tratamento de quimioterapia, radioterapia, qualquer tratamento oncológico que seja, se você tiver vontade de seguir aquilo que você viu na internet, procure um profissional para tirar dúvida. Eu tenho muitas pessoas que me mandam dúvidas pelo direct, eu não consigo montar um cardápio para uma pessoa ou um plano ali, mas uma dúvida como essa a gente consegue responder, sim. entende? Uhum, E sim. tem muitas pessoas abertas para trocar. Então, antes de qualquer coisa, se você não tiver um nutricionista, você tem um oncologista, você tem muitas vezes alguma outra pessoa da equipe multidisciplinar que pode te ajudar e te responder
se isso vai ser adequado para você ou não. Eu acho que a individualidade sempre foi extremamente importante. Uhum. Mas aquele básico que funciona para o paciente, que é para a pessoa que está sem tratamento oncológico, que está bem de saúde, é uma coisa. Para o paciente que está na oncologia é outra. Exato. Não tem, não dá para arriscar, gente, de verdade. Ó, estou me colocando aqui à disposição através das minhas redes sociais. Eu tenho um WhatsApp que é público. Se alguém tiver dúvida com relação a isso ou vir alguma coisa na internet e antes de usar, quiser mandar uma mensagem para mim, se for possível de eu responder, eu estou aqui Pode aberta para mandar aqui na responder. Maple também, a gente repassa para Pode você. mandar na Mapletree, no WhatsApp da Mapletree. A gente está à disposição para ajudar no Tá. que for possível para evitar aí essas situações. E agora sim, se eu sou um familiar de um paciente oncológico, tá? Uhum. O que que eu posso ajudar essa pessoa na alimentação durante o período de tratamento, enfim, né? De que formas eu posso colaborar? Alguma coisa bem prática, assim, bem básica. Vamos lá. Eu acho que a primeira questão, quando a gente quer tratar o paciente oncológico, é que a gente quer, falando da nutrição, que ele coma. Porque ele precisa comer para ele se manter bem, para ele se manter saudável. Desde que a gente é pequenininho, a gente ouve que a gente tem que comer o prato até o final, para a gente ficar forte Raspar e o feliz. prato. Raspar o prato, exatamente. Mas para o paciente oncológico não é bem assim, não funciona muito bem essa regra. Então, acho que empatia é o primeiro item que a gente precisa falar nesse momento. Eu entendo da boa intenção do familiar em querer, de alguma forma, insistir mais nessa alimentação, mas a gente precisa compreender que aquele paciente muitas vezes não está disposto naquele momento a seguir ou a comer aquele pratinho. De repente ele acabou de chegar da quimioterapia, você preparou lá uma sopinha maravilhosa, ou a comida que ele mais ama do mundo, e ele chegou e falou: não vai, Não quero. não dá. Não precisa ficar chateado, não é pessoal. Eu tenho certeza que assim que ele melhorar, que ele se sentir melhor, ele vai querer comer da sua comidinha. Mas naquele momento é interessante que a gente absorva, entenda e empatize com aquela situação. O outro ponto, que não é tão comportamental, que é mais prático, o que que é? Preparar para ele aqueles alimentos que ele gosta mais, perguntar para ele se tem alguma coisa que ele tenha vontade. Às vezes não um familiar, mas um amigo. De repente tem aquele bolo daquela tia Maria que ele adora, e a tia Maria faz o bolo e manda para ele, faz uma surpresa, manda uma quentinha de repente. Uhum. Se eu- Muitas vezes a pessoa mora sozinha, não tem quem consiga cozinhar para ela. Nesses Sim. tempos agora, né? Nesses tempos agora, preparar e mandar algumas coisas. É aquela comida que aquece o coração antes de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Sim, sim. Comida é comportamento, é sentimento. Uhum. Então a gente também precisa pensar dessa forma. Uhum. Fazer compras para essa pessoa e quando fizer as compras, de repente pensar em algo mais interessante, se tiver acesso ao nutricionista, perguntar, olha, como é que eu posso ajudar? Quais coisas eu posso, que você orientou que ele consuma, que eu possa levar? Isso também ajuda bastante. Uhum. Tentar não insistir ao ponto de irritar, mas não desistir da alimentação desse paciente, né? Também é Uhum. importante dessa pessoa. Sim. Falar, olha, vamos lá, te trouxe um copinho d'água, vamos tomar um pouquinho d'água agora, porque às vezes até a água é difícil para o paciente. Sim, com Então, certeza. Com certeza. então, acho que esse apoio é bastante importante nesse momento. Acho que a melhor forma que a gente tem para ajudar é respeitar, ter empatia e ajudar com a alimentação como a gente pode, cozinhando, higienizando, picando, pré-preparando, fazendo uma compra. Eu acho que já ajuda bastante. E quando vocês receberem o pedido de alguém que está em tratamento oncológico, falando que está com saudade de alguma comidinha boa que você faça, faça com muito amor, porque isso também vai ser sentido na hora que Com você for certeza. preparar. E uma coisa que eu acho que é importante, tanto o paciente quanto o familiar entender, é que de acordo com o seu tratamento, claro, de acordo com o tipo de tratamento que ele está fazendo, o momento do tratamento não é o momento nem de fazer perda de peso, dieta para perda de peso, nem dieta Ótimo, para ganho de peso, né? ótimo. Porque assim, existem oscilações de peso
né, durante o tratamento, que podem ser para menos ou para mais, de acordo com o tumor, de acordo com, enfim, né, de acordo com o tratamento, de acordo com a situação, né? Sim, Mas o momento que você está no tratamento não é a hora que você vai fazer uma dieta para perder peso, por exemplo, jamais. né? Jamais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Eu ganhei Sim. peso durante o tratamento, Uhum. né? Mas aquele momento não era a hora de eu perder peso. Eu tive que perder peso depois, Depois. né? Não, Isso. não tinha nem como na hora. Não havia o que eu fizesse, né? Sim. Primeiro que a dieta era ruim para isso, segundo que a alteração hormonal não me permitia, né? Então não Exato. era o momento para isso. Então a mesma coisa quem está num tratamento, sei lá, de câncer de mama e ganhou peso por conta do tratamento quimioterápico, da medicação. Não é hora de você perder peso ali. Você vai perder peso depois? Sim, com certeza. Porque se for minha paciente, eu vou apurrinhar até. Até conseguir. Mas a hora que você tá no mais agudo ali do tratamento, não é hora de fazer dieta louca. Não, de jeito E nenhum. nem de fazer a Nem. dieta da vizinha. Não, de jeito nenhum. É. O que eu vejo muito, o que eu recebo muito no consultório é assim: são pessoas que tiveram o diagnóstico do câncer e aí do dia para a noite resolveram mudar tudo e quer emagrecer porque sabe que a obesidade pode influenciar no tratamento e daí chega querendo um milagre, né? O que eu sempre falo para o meu paciente é o seguinte: vou orientá-lo a ter uma alimentação de excelente qualidade. Se era uma pessoa que vinha naquilo que a gente chama de trash food, lotado de comida industrializada, cheio de gordura, cheio de açúcar e etc., no momento que ele faz a transição para uma alimentação que não é hipocalórica, que não tem o objetivo de emagrecer, mas só de melhorar em qualidade, às vezes acontece de perder peso. Sim. Mas esta perda de peso é uma perda de peso saudável, porque a troca foi interessante, Uhum, mas ela não foi induzida. Não era o objetivo induzir a perda de peso. uhum, Da mesma forma que pacientes que chegam para mim com obesidade, ganho de pesos exorbitantes, pós-tratamento quimioterápico, por conta dos fármacos, de hormônios e tudo mais, são pessoas que eu falo, olha, nós vamos consertar, mas vai ser um passo de cada vez, porque eu não posso submeter esse paciente a uma alimentação hipocalórica, por exemplo, e correr o risco de mexer com a imunidade dele também. uhum, sim. Acontece muito quando a pessoa é submetida a alguma alteração nutricional muito brusca, né? Principalmente em alimentação hipocalórica. Então, não dá, não é o momento. É o momento de melhorar a qualidade da alimentação, mas não é Exato, nem intenção de subir nem descer. Né? exato. Recuperar o estado nutricional e o peso vai ser consequência da recuperação desse estado nutricional. E com relação a fazer a dieta da amiguinha, por exemplo, eu gosto muito quando as pessoas me perguntam sobre isso, falam, ai, funcionou com a fulana, eu vou fazer porque vai funcionar comigo. Pode ser que não. A gente não, pode ser não, é quase certo que não, né? Porque algumas coisas básicas funcionam para todo mundo. Mas pode ser que a coleguinha tivesse um problema, muitas vezes, de constipação intestinal e você já está numa tendência de um intestino mais solto por conta do seu tratamento. E aí você começa a usar mais fibras que tinha lá na alimentação da amiguinha e o negócio começa a desandar para valer aqui. E aí eu vou piorar o estado nutricional ao invés de melhorar. Então, são coisas que quem não trabalha com alimentação de fato não consegue Não sabe. enxergar. Mas é extremamente importante de ser avaliado, Tem né? uma dieta que os pacientes oncológicos costumam perguntar bastante, que é a dieta cetogênica, tá? Eu queria que você falasse se ela é benéfica mesmo para o paciente oncológico Tá, e, e como que é a base assim dessa dieta para quem nunca ouviu falar. tá. Bom, a gente sabe que para alguns tipos de tumor, a dieta cetogênica é bastante eficaz. Mas principalmente para os tumores de sistema nervoso, reage bem, glioma reage muito bem. Mas a dieta cetogênica é uma dieta que não foi criada para esse objetivo. Na verdade, ela foi desenvolvida para tratar a epilepsia refratária em pacientes que ficavam muitas vezes já internados e não respondiam mais à medicação e se beneficiavam
desse tipo de alimentação. E aí, ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo, os estudos foram mostrando que ela tinha outros benefícios dentro dos tratamentos, e aí ela foi indicada para pacientes com Alzheimer, pacientes com autismo, pacientes que são portadores de fibromialgia, dores articulares, artrite, artrose, responde bem às doenças inflamatórias de uma forma geral. E na oncologia, em alguns casos, ela consegue sensibilizar mais esse tumor, principalmente para alguns pacientes que vão para radioterapia. Gente, isso é muito individual, só estou dando uma pincelada, tá? Mas ajuda a responder melhor, muitas vezes, o tratamento quimioterápico. Então, a dieta cetogênica pode sim ajudar no tratamento do paciente oncológico, quando avaliados todos os prós e contras e as estratégias que vão ser utilizadas da parte medicamentosa, tipo de tratamento. E tem um outro, porém, que ela é uma alimentação de difícil adesão, né? Que foi que você me perguntou como é que ela funciona. Normalmente, para paciente oncológico, a dieta cetogênica, ela atinge 75% de todo o cálculo nutricional daquela alimentação de lipídio. Então, ela é uma alimentação riquíssima em gorduras, de boa qualidade, mas esse excesso de gordura pode gerar um mal-estar, dificuldades de digerir, pode mexer com o intestino, pode ter outros efeitos colaterais que, mesmo que o paciente esteja aceitando a alimentação, estava indo bem, mas a gente tem que interromper. Então, a dieta cetogênica ajuda, mas tem que ser muito bem planejada, porque também tem efeito colateral. E a dieta cetogênica que ficou famosa por aí, aquela que é riquíssima em carne vermelha, bacon, salame e né, manteiga, etc, etc, não é o perfil de alimentação que nós utilizamos para pacientes que querem manter-se saudáveis. Estas que vocês veem na mídia aí, que já tem muito tempo que vem falando, vão focar exclusivamente na perda de peso, esquece saúde. Porque normalmente quando você faz os exames laboratoriais desses pacientes, eles pioraram muito em TGO, TGP, os colesteróis da vida, fica tudo alterado, a função hepática altera, é um risco absurdo. Então, estratégia cetogênica tem que ser bem feita, bem avaliada por um profissional que saiba fazer orientação nutricional. É uma coisa que é legal a gente falar é que, assim, essa semana teve uma live do Dr. Marcos da Oncopedia e ele falou, até te mandei, né? Ele falou sobre o mecanismo da cetogênica, tal, uma live bem específica para a área oncológica, não é para público geral, falando sobre os mecanismos de ação cetogênica, tal, e ele falou sobre a dieta cetogênica. E assim, eu acho que ela pode ter ação benéfica, como a Angélica falou, em alguns pacientes oncológicos, mas uma coisa que eu falei para a Angélica que era muito interessante da gente deixar bem claro aqui. Ela tem que ser feita sob orientação do nutricionista, ser bem orientada e detalhada pelo nutricionista com o consentimento do paciente, e ela não pode ser feita de forma exclusiva para tratamento oncológico. Não. Por quê? A gente teve um episódio algum tempo atrás de uma pessoa pública, que foi um jornalista, que deixou de fazer o tratamento médico para fazer o tratamento oncológico somente com dieta cetogênica. Prescrito por uma pessoa da área médica, que diz que é médico, mas, né, que eu não sei como ele tem CRM ainda, mas esse cara acabou evoluindo mal, né? E aí a gente sabe que ele foi a óbito, né? Faleceu. Então, a questão assim, a dieta cetogênica, ela pode ajudar o paciente oncológico pelos benefícios gerais que ela tem e ela pode ajudar a melhorar os resultados de alguns tratamentos, mas ela não é estratégia isolada de tratamento de câncer. Não. Então, vamos deixar isso bem claro. Bem claro. Se algum profissional prometer este milagre para vocês, desconfiem, saiam do fininho, agradeçam e procurem um profissional sério. E denunciem ele no CRM. Exatamente. Porque no CRN, no CRM, onde for. Porque isso não acontece.
ela é uma estratégia que pode ajudar no tratamento do paciente oncológico. É, Não há nenhuma estratégia única, isolada, nutricional, que tenha comprovação científica de eficácia. A gente não pode fazer isso, né? é. Eu já falei desde o começo, é muito complicado calcular, a gente tem que tomar muito cuidado, Uhum, não caem nessas, é, nem comprimidinhos mágicos, nem estratégias únicas, né? é. O câncer é uma doença muito complexa que precisa de olhar de várias especialidades da medicina, das outras áreas de atuação da saúde, para ter um resultado bom e Se fosse transformador. fácil assim, era bom, né? Exato. Bom, tem uma pergunta aqui sobre o consumo de carne vermelha e o câncer, Tá, né? Se tá. consumir carne vermelha favorece ao câncer, porque o Rodrigo tem uma tia com faz tratamento de câncer e pediram para ela reduzir o consumo de carne vermelha, Sim. que você orienta. Bom, eu já oriento isso no dia a dia para os meus pacientes que nem são oncológicos, né? Para o paciente oncológico, então, mais do que nunca. A gente sabe, tem muita evidência científica mostrando para a gente que a carne vermelha é um alimento pró-inflamatório, que vai favorecer essa inflamação, vai favorecer muitas vezes a desbiose lá dentro do intestino. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre a desbiose, vai lá na página do YouTube da Maple Tree, que eu expliquei um pouquinho sobre. E linkando isso, a gente precisa falar dos embutidos, né? Porque a maior parte dos embutidos também vem da carne vermelha. Então, a gente sabe que hoje a recomendação gira em torno de 500 miligramas, 500 gramas, mais ou menos, aí, na semana toda de carne vermelha. Então, a gente não precisa retirar, mas a gente consegue diluir melhor este consumo. E quando eu falo de carne vermelha, eu falo da carne bovina e da carne suína também. Muitas pessoas têm o costume de consumir a carne suína, bastante comum ainda pra gente. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas quantidades que a gente ingere. Meio quilo de carne vermelha, vamos passar por aí, bifes aí de mais ou menos 200 gramas, 2 bifes vai Dois ter bifes já efeito. deu. É, Já era. Então, assim, até por isso que tem gente aí fazendo dieta low carb, ou dieta hiperproteica, comendo carne vermelha, comendo patinho, comendo filé mignon e achando que a vida vai acabar nisso, não sabem o risco que estão correndo lá na frente, né? Então, tá certa a conduta, é fantástica essa conduta que fizeram com essa senhora. Eu faço a mesma coisa até para quem não é paciente oncológico, mas para o paciente oncológico mais ainda. tá certo. Vamos ver o que mais tem aqui de pergunta. Deixa eu ver se ele colocou aqui, seria só ligar na benzedeira, também acho. Do nosso amigo lá que passa as dietas doidas. Pois é. Sem contar que eu tenho percebido assim, uma quantidade absurda de gente incentivando o consumo de cápsulas, 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 né? Ao invés de comer, é tomar cápsula. Os fitness aí, esses estrelinhas e tudo mais. É tanta cápsula que eu vejo eles tomarem, eles apresentam a mão assim com um punhado de várias É coloridas, como se bonito, fosse né, um você doce. tirar foto do café da manhã com aquele monte de cápsula. Exatamente, Não é? É a moda, né? Você tira foto do seu café com aquele bando de cápsula, né? Parece que é, sei lá. parece que é a solução de todos os males, de verdade, né? Se eu tomar todas aquelas cápsulas, eu vou ter vitalidade, eu vou ter saúde, e não é É, isso. eu vou resolver A gente todos os meus sempre. problemas ali, né? Exato, exatamente. É, Então, assim, não vão nessa, gente. Comida ainda é a melhor opção. Sempre vai então. ser. Quando não é possível, a gente pensa numa outra estratégia. Mas enquanto for acessível, enquanto vocês tiverem o prazer de se alimentar, de conseguir sentir o sabor do alimento, de sentir o aroma, de degustar, de vivenciar uma refeição junto das pessoas que vocês gostam, invistam na comida. Comida bem planejadinha, sem exagero, nada faz mal. Nenhum alimento é vilão ou é mocinho isoladamente. Não existe isso, né? E comer é bom demais, É uma delícia. Quem que não gosta? não é? Eu sou suspeita. Eu gosto de cozinhar e gosto de comer. Não, cozinhar eu já não gosto. Eu gosto de comer. É de comer. Não tem problema.
Então, eu A acho gente que... cozinha e come, tá ótimo. Então, eu acho que é... Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver, acho que não tem mais... Acho que não deixamos nenhuma pergunta para trás. Eu Acho não que é sei, tá isso. só batendo papo aqui. Ela já falou um monte de coisa. É... Alimentação, é melhor dieta. Tem alguma dieta para o paciente com câncer que você fala assim, essa é a melhor? Que tem esses monte de nome de dieta. A gente falou da cetogênica, tem dieta low carb. Tem alguma que você fala assim, essa é a melhor? Não, não. Assim, seria muito. Se Dieta da tivesse sopa? uma dieta da sopa, dieta da lua, dieta da USP, dieta da banana com aveia, tem Banana com dieta aveia é ótima, a banana com dieta da aveia. banana com aveia. Dieta da banana com aveia, que dá para todo O, mundo, é uma O Rodrigo, ele maravilha. é dos meus. Eu corro para comer. Eu também. Isso aí, eu Eu corro também. para comer. Quando eu podia me exercitar mais, eu compensava na atividade física, porque eu gosto de comer também, Rodrigo. Adoro. Adoro. Aqui em casa todo mundo é bom de boca. Mas com relação assim a ter uma dieta específica, não. Eu acho que algumas orientações valem para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão passando por tratamento oncológico, como comer comida de verdade, tentar prezar pelos orgânicos, higienizar bem os seus alimentos antes de consumir, evitar o consumo excessivo de carne vermelha, de embutidos, de açúcar, né, de produtos industrializados. Então, essas recomendações do nutricionista, elas valem para todo mundo que está buscando ter mais saúde. Agora, dizer que tem uma específica que resolve, não, não tem. Porque cada indivíduo é único, a necessidade de cada um é individual. A gente tem questões culturais, comportamentais, emocionais envolvidas com a alimentação. E tudo isso precisa ser levado em consideração Sim, quando a gente fala de alimentação. sim. Então, a resposta é não. A Mara pediu para você falar sobre vitamina D e câncer de mama. Mara, vamos fazer o seguinte: eu acho que tem bastante coisa para a gente pensar sobre isso. Vamos prometer para ela, a gente põe um vídeo depois, Angélica? Vamos, Só sobre isso, tá? prometido já. Pode ser. A gente vai fazer um vídeo só sobre vitamina D. A gente pode até fazer vitamina D e câncer e a gente coloca aqui daqui uns dias, tá? Porque eu acho que é uma coisa Legal. bastante extensa para a gente falar, a gente vai acabar passando. E aí a gente coloca um vídeo aqui e no YouTube depois, tá? Tá bom. Aí falaram um Combinado, monte de Mari. dieta, dieta do caranguejo, senhor. Dieta do ovo, Aquela dieta que você anda líquida. atrás? Farinha branca também é bom evitar? Bom, a farinha branca, na verdade, é evitar. Como que eu posso dizer? Eu acho que evitar vai depender daquilo que a gente está buscando e de como essa pessoa se encontra quando ela chega. Farinha branca é uma fonte de carboidrato que a gente chama carboidrato refinado. É aquele que tem uma transformação, de uma forma bem simples, em forma de açúcar para absorção do organismo. E a gente sabe que quantidades excessivas de carboidrato simples e açúcar não são interessantes para a saúde como um todo. Então, comer um pedacinho de bolo no final de semana, junto com a sua família, tomando um chá, comer uma massa no domingo, um pãozinho durante a manhã, não é isso que vai te levar a desenvolver algum problema maior com relação à Uhum. farinha branca. Agora, se eu como 2 pães, se no almoço eu como muita massa, se depois eu como um bolo, e depois eu como um biscoito recheado, e depois eu faço uma torta, esse consumo excessivo sim vai trazer problema. Então, acho que evitar não é a melhor palavra. Acho que moderação no consumo da farinha branca. Se a gente não tem nenhuma doença que tem que de fato evitar o consumo dela, é o melhor caminho. Certo. A gente fez o desafio sem açúcar, né? Sim. E depois o próximo desafio nosso é sem farinha, né? Uhul. Vamos. Tem muita coisa A boa gente sem vai farinha, organizar gente. ainda, né? Passando um Vamos pouco essa fazer. doideira, mas o próximo desafio, já dando spoiler, é sem farinha. A vida pode ser deliciosa sem farinha, gente. É gostosa com farinha, mas pode ser boa também sem. Farinha não é um problema. Bom, vamos ver. Eu acho que é isso.
É? A Juliana mandou um eita. Pode substituir farinha de trigo pela de arroz? Se você tem algum problema relacionado ao glúten, pode. Agora a gente está substituindo uma farinha branca por outra farinha branca, tá? Então a farinha de arroz não faz Tá milagre. trocando Ela 6 por continua meia dúzia. sendo, exatamente, Resumindo, ela continua sendo uma fonte de carboidrato tá muito boa. trocando. Ô, dona moça que fez essa pergunta, eu acho bom você tirar todas as farinhas, então. Que eu sei quem é você. Tira Eu todas as acho farinhas. que, Ó, eu acho que você pode pensar que existe vida além da farinha, é, né? Tem tanta ela coisa vai ser boa que paciente tem. nossa e eu acho bom ela tirar todas as farinhas. Vamos pensar Ela vai ser uma pra você pegar no pé dela. vamos traçar uma estratégia que a gente vai tirando aos poucos para que ela consiga Então vai entender tirando para ela tá? poder Nessa ficar essência de sem. farinha Quero branca. ver. Vamos pegar no pé Isso, dela. isso aí. Vegetariano precisa de suplementação? Bom, depende, porque assim, tem vegetariano que me fala que é vegetariano e come peixe. Então, assim, o que é o vegetariano? O vegetariano mesmo, de fato, né? Ovo-lacto vegetariano, ovo vegetariano, as derivações que existem por aí. Se ele é um cara que faz a alimentação vegetariana ao pé da letra, é mesmo vegetariano, a gente precisa pensar em algumas suplementações específicas. A gente tem que avaliar muito bem, porque tem gente que fala que é vegetariano e só come carboidrato, e é só batata, e é só pizza de mussarela, e é leite com Toddy, e isso não é ser vegetariano, né? Então, quando você é um vegetariano e tem uma alimentação plant-based, que a gente chama, né? Baseada em plantas, em comida de verdade, em legume, em fruta, em verdura, em cereais, em grãos, aí a gente pode pensar, talvez precise de algumas suplementações específicas a longo prazo, Uhum. mas muito pouco, porque a alimentação vai fornecer aquilo que ele precisa. É, o que de banana? Você tá falando farinha, Cacilda? Eu não tô vendo as Ela perguntas. pôs aqui até a de banana. Farinha de banana verde, será? Que ela que perguntou da farinha, de trocar a farinha de arroz. Até a de banana? Será que é farinha de Tá, banana? na verdade, a farinha de banana, ela ficou muito famosa, principalmente a farinha de banana É, verde, para as farinha de pessoas banana. que farinha de banana. Para as pessoas que pensam que querem emagrecer, na verdade. Foi por isso que popularizou, sabe? Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, essa farinha de banana, a gente precisa entender como que ela é feita e qual que vai ser o intuito. Se eu utilizar uma farinha de banana para fazer um pão, com certeza, dependendo da procedência dessa farinha de banana, pode ser que ela seja muito mais interessante do que uma farinha branca convencional, industrializada, que vem com melhoradores e tudo mais. Então, quanto mais natural for a minha farinha, Uhum. melhor vai ser a qualidade do produto final. Agora, dizer que por ela ser de banana eu posso comer quanto eu quiser, gente, de novo, não. Moderação é moderação mais equilíbrio, são as palavras de ordem dentro da nutrição. Então, Certo. pode, não é proibido. Vou dizer que pode, porque não sei se tem alguma doença pré-existente, vamos considerar que tá tudo bem. Uhum. Pode usar, mas cuidado com o excesso. Acho que foi tudo. Senão vão tirar nós Foi? daqui, tá? Legal. Nossa, como Semana, passou? semana que vem, a live é sobre direitos do paciente com câncer, com a doutora Larissa Machado, do Grupo Confiata. E aí eu vou colocar depois aqui as lives do mês de maio, tá? Que teremos a live com a Larissa semana que vem sobre direitos. Depois, na outra semana, o Jader e o Otávio de novo, falando sobre exercício. Ótimo. Depois tem a Laís, vamos falar sobre as emoções do paciente com câncer. E depois, na última semana, com o Dr. Rodrigo Bassi, a gente vai falar sobre espiritualidade e oncologia, que vai ser Lindo. bem legal, tá? Que foi o Dr. Rodrigo que esteve no seminário da Pense Pink com a gente ano passado, e a gente vai falar de espiritualidade, tá bom? Mas eu vou colocar o calendário e toda semana vou lembrando vocês. Tá bom? Obrigada, Angélica. Imagina, eu que Tá agradeço. Foi um bom? prazer. Vou deixar Um salva a beijão. live e vou mandar para o canal do YouTube. Depois vocês podem acompanhar lá também. Tá bom? Obrigada para Combinado. vocês e boa noite para todos. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.